Fala galerinha do trade, beleza? Prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Oliver e dando sequência nas nossas videoaulas, se é que eu posso chamar assim, na verdade nesse compartilhamento de conhecimento para a gente que está começando. Eu realmente senti muita dificuldade no começo, quando eu estava estudando, de achar alguém que me transmitisse as primeiras impressões, como realmente eu me sentiria como eu, amador no mercado financeiro. A gente vê muita gente que já é profissional, que se diz profissional na verdade, que já tem um certo tempo de estrada, e para eles é muito fácil falar, e de fato alguns são muito bons, são profissionais da área, né? Em virtude da experiência já adquirida. Mas para a gente que está começando, de repente, dentro desse meu projeto que eu estou me propondo e propondo para vocês, vocês terem um ponto de vista de um amador que está começando agora, poder falar para vocês realmente quais são as expectativas, o que está dando certo, o que está dando errado no mercado financeiro e tentar fornecer atalhos de uma maneira bem prática e objetiva para vocês. Eu acredito que seja um facilitador para você que está procurando informações sobre o mercado financeiro. Bom, dando sequência no nosso tutorial aqui, entre aspas, né, do meu setup da minha tela, como eu falei para vocês, se vocês não assistiram os outros vídeos, fiquem à vontade. Eu já falei sobre um setup de volatilidade, que só aquele setup dá para fazer trade, mas eu uso um setup de suportes e resistências também, tá? Esse meu setup de suportes e resistências são setups de pontos objetivos. Nós sabemos que quando no estudo da análise técnica clássica e no price action, nós traçamos pontos subjetivos de suporte e resistência. O que são os pontos subjetivos? São pontos que você vai traçando no intraday. Esses pontos são pontos onde o preço abate e trabalha há muito tempo, geralmente é um suporte, uma resistência que você vai marcando no intraday, por exemplo. O que é um ponto de suporte e resistência aqui? Nesse gráfico aqui de Renko 2R que eu poderia traçar aqui agora rapidamente para vocês terem uma ideia, um ponto subjetivo. Nada mais é do que uma linha que eu bato o olho e vejo que nessa região de preço, por exemplo, o preço bateu aqui, voltou, tentou romper aqui, não conseguiu, bateu aqui, fez um pequeno rompimento e voltou. Então eu identifico dentro do intraday essa zona como uma zona de suporte e resistência que eu vou traçando dentro do meu gráfico diário e esse é um ponto subjetivo porque eu tracei. Né? É um ponto de subjetividade, porque eu contei o número de pontos, acreditei que o preço bateu e voltou aqui por um motivo maior, porque alguém está defendendo essa região. Alguém não tem interesse que o preço caia dessa região, desse patamar. Então isso é um ponto subjetivo. Tá? Outra maneira de você traçar pontos subjetivos, além de fazer linhas de suporte e resistência de maneira subjetiva, ou traçar LTAs e LTBs, que também são pontos subjetivos de suporte e resistência dentro de uma tendência, você pode usar o Market Profile ou o Volume Profile e traçar as zonas de volume. Né? Nós sabemos que onde há uma grande aposta, um grande volume, uma grande concentração, uma grande energia, né, um grande volume financeiro, essa região tende a ser defendida depois pelos grandes players que depositaram suas fichas ali, que montaram as suas posições, falando tecnicamente, os grandes players ou grandes instituições financeiras que montaram suas posições naquela faixa de preço, estão defendendo aquela faixa de preço. Se eu tenho, por exemplo, uma UBS da vida, montando uma posição aqui no 4.060 e ela está comprada e o preço está aqui em cima, ela está lucrando, certo? Se o preço começa a cair aqui para perto do 4,60, se o preço cair para baixo dessa região, ela está lá tipo, com 10 mil contratos, ela vai ter um prejuízo grande. Então o que acontece? Ela começa a defender essa região. Então, a princípio, as zonas de suporte e resistência são zonas de defesa de grandes players de instituições. Mas quem são esses players? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente tem uma noção com base no saldo das corretoras, né? Mas nós sabemos também que o saldo das corretoras ele é meio fake. Por quê? Porque a gente sabe que as corretoras, no final das contas, representam vários clientes e as grandes instituições que realmente movimentam o preço, elas têm várias pontas. Elas usam várias corretoras para poder atuar de maneira camuflada para que ninguém perceba realmente qual que é o real interesse, se ela quer comprar ou se ela quer vender, se ela está realizando lucro, se ela está no prejuízo, se ela está passando direto. Você tem uma percepção disso pelo, pela, pela, pelo saldo dos players, né? Através da análise do tape reading. Mas no final das contas você não tem certeza de nada. E né, depois que eu estudei o tape reading, para mim, pelo menos, acabou o saldo das corretoras, mas acabou. E acreditem, eu
tirou meu tempo. Eu estudei bastante só das corretoras, estudei a evolução dos players, enfim, uma série de coisas, não me ajudou. A única coisa que o saldo das corretoras me ajudou é no curto prazo. Por exemplo, os últimos 5 minutos, você faz uma filtragem pelos últimos 5 minutos e vê quem está agredindo mais no book, né? E quem está com ordem iceberg. Aí isso me ajudou para poder entender naquele momento quem está comprando e quem está vendendo. Mas no intraday ou no semanal ou no mensal, realmente para mim, pelo menos, não fez muito sentido. Bom, mas voltando aqui para a questão do meu setup de suporte e resistência. Esse setup está montado, eu vou desmontar ele e vou passar para vocês basicamente então esse setup de suporte e resistência. Ele está aqui, como eu te falei, são pontos objetivos, tá? São pontos objetivos, são pontos que são plotados automaticamente pelo sistema e eu também tenho os pontos subjetivos. O ponto subjetivo eu vou estar passando num outro gráfico para vocês que vocês devem fazer. Toda vez que vou fechar o mercado financeiro ou no outro dia quando você for operar antes de abrir o mercado financeiro, você deve fazer o estudo do gráfico, da evolução. Quando eu falo gráfico, pessoal, eu estou falando do preço, tá? Da variação do preço em si, que é representado pelo gráfico. Você deve fazer o estudo da volatilidade e do ativo para verificar quais são as regiões de preço onde foi mais defendida, onde teve mais volume, enfim. Né? Eu não vou explicar para vocês todas as características da aplicabilidade do volume aos níveis de preço. Eu acredito que quem está assistindo esse vídeo já estudou, já tem conhecimento. Esse vídeo não é para um amador, para um leigo total, até porque senão ele vai ficar perdido. Eu estou usando um pouco de linguagem técnica, mas mesmo assim tentando facilitar o máximo para vocês ou para a gente que está começando agora, tá ok? Então tá ok. Então esse setup aqui é um setup, como eu falei, estou sendo bem enfático para que você não tenha dúvida depois quando a gente começar a esmiuçar para e passo cada parte desse setup, né, que é um setup de suporte e resistências. A grosso modo, o que eu estou usando aqui? Tá? Eu estou usando dentro do Profit Chart, tem um indicador que chama-se TR, que é da galera do Tape Reader, né? TR pontos de decisão. Ele plota para mim aqui a abertura, o ajuste, o fechamento do dia anterior, né? O mínimo, a variação de mais 1%, menos 1%. E a gente sabe que todos esses pontos são pontos importantes e dá para fazer trade nesses pontos na contratendência. A gente sabe de tudo isso, né? Então, o TR, o Tape Reading, ele me plota essas linhas, eles são bem personalizáveis, eu posso mudar as cores das linhas, enfim. Ele me plota a abertura, a máxima, a mínima, o fechamento, o ajuste e também a variação. Aí tem a situação que ele plota as zonas de maior volume e as zonas e as faixas de volume. Eu não uso, tem gente que usa, eu não acho interessante, fica muito poluído o gráfico e até porque as faixas de volume e as zonas de volume eu gosto de fazer de maneira subjetiva, como eu falei para vocês, tá? Já que esse setup tem os pontos objetivos. Objetivos porque eles são traçados pelo sistema ou pelos indicadores e eu não posso mexer com relação a isso. Outra ferramenta que eu gosto muito de usar nesse setup aqui, está vendo essas linhas azuis aqui, ó? Tá vendo? Essas linhas azuis aqui são as linhas do pivot point. Só que eu uso a metodologia do método Leandro Stormer, traçando as zonas de Fibonacci. A ideia é totalmente personalizada. Tá? Você pode colocar todas as zonas de Fibo ou só algumas. Eu coloco algumas que eu considero as mais importantes. Tem gente que coloca mais. Eu acho que fica um pouco poluído, o gráfico já está bem carregado. E como eu te falei, todo indicador ele deve vir para poder te orientar de maneira simples e objetiva. Você tem que bater o olho e saber o que ele está te falando de maneira rápida, sem ter que ficar interpretando muita coisa. Tá? Então, eu uso esse método do Leandro Stormer, né? E no final das contas, pessoal, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Tem muita gente vendendo o curso como indicadores próprios, dizendo que são pontos em específico dentro do indicador X. Na verdade, não, né? Na verdade, aqui você vai traçar dentro desse método dessas linhas azuis e o gráfico vai respeitar muito. Na hora que for esmiuçar cada indicador desse, você vai entender do que eu estou falando, né? Então, são as linhas azuis, aqui são as zonas de Fibo, traçado pelo Pivot Point. E, além disso, o meu terceiro indicador que eu tenho aqui, então eu tenho o TR, os pontos de decisão, eu tenho as linhas de Pivot Point com base no Fibonacci, e eu tenho aqui também um indicador que é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, a galera do Forex usa muito nos mercados internacionais, né? Na Rússia é muito conhecido, fez muito sucesso, que é o Murray Math. É um indicador de linhas de suporte e resistência que traça regiões, um distanciamento fixo de 12,5% entre uma região e outra, e cada linha dessa tem um significado, eu vou estar falando para vocês, e que indica o preço trabalha. Algumas são linhas de suporte e resistência, outras são linhas de pullback, de reversão de tendência, e cada vez que o preço chega nessas linhas, ele tende a fazer
ter um comportamento. Por exemplo, aqui na linha de Murray-Mass, essa é a linha principal. É a principal linha de suporte e resistência. Quando o preço chega aqui pela primeira vez, olha o que acontece, ó. Bateu, voltou. Tá, na primeira vez você não faz nada, mas você vai acreditar no setup. Na segunda vez, bateu, voltou. Na terceira vez, bateu, voltou. Na quarta vez, bateu, voltou. Foi para a linha de baixo. Bateu, voltou na quinta. Bateu, voltou na sexta. Quantas e quantas vezes ele repetiu? Então, se você tem conhecimento, por exemplo, só desse indicador do Murray, quantas oportunidades de trade no dólar ele deu hoje? Aqui fez o pivôzinho, entra depois do sinal aqui, ó. 2 pontos. Entra o pivôzinho aqui, 2 pontos e meio. Entra o pivôzinho aqui, 3 pontos e meio, entra no pivôzinho aqui, 5 pontos, entra no pivôzinho aqui, 3 pontos, entra aqui, 3 pontos, botou no rompimento, começou a trabalhar embaixo, mais 6 pontos. Meu, se você pega cada trade desse, a gente sabe que na real isso não acontece, né? Mas se você pega 2, 3 pernadas dessas 5, 6 que ele dá aqui, você tira o dia, né? Já bate meta. Então é isso, pessoal. Então eu vou estar explicando cada... detalhe. E eu tenho aqui também essas linhas verdes e vermelhas, que é retirada da metodologia do Ficube do Bo Williams. Eu sou adepto da metodologia do Ficube, que analisa a questão dos fractais, né? O que é fractal, pessoal? Uma linguagem complexa, né? Fractal nada mais é do que os tempos gráficos diferentes. Tempo gráfico menor, tempo gráfico médio, tempo gráfico maior, ou a casa do gigante, como diz o Bo Williams. Esses indicadores aqui, proibido comprar, proibido vender. Proibido comprar e vender porque é o seguinte, está acima da linha verde, eu não vou pensar em venda. Ou seja, o Bo Williams não admite trabalhar no trade de contra-tendência. Ele só vai buscar trade a favor da tendência. Né? A tendência é sua amiga e de fato é. A probabilidade de você acertar um trade a favor da tendência é maior do que você acertar um trade contra a tendência. Né? E a não ser em pontos muito específicos que nem esses indicadores passam para a gente. Né? E daí tem também as linhas vermelhas onde é proibido vender. Então basicamente são esses 4 indicadores. Eu também tenho aqui ó, esses pontinhos aqui que são a agressão plotada no gráfico, que é o aggression plot, que eu estou falando mais para vocês, não é obrigatório, mas ele dá uma sensibilidade legal quando o gráfico chega nesses pontos de decisão, tá ok? Então basicamente é isso, pessoal. Vou estar agora passando as próximas aulas para vocês. Eu estou falando aula, mas eu estou sendo muito petulante falar aula, né? Nessa próxima troca de conhecimento com vocês, o que é cada indicador desse, como que ele funciona em sinergia com os outros, a gente vai montando esse setup de suporte e resistência de pontos objetivos juntos, tá ok? Grande abraço, força vencedora sempre, como diz o André Antunes da Scalp, tamo junto.